Bom dia! Hoje vamos dar continuidade à nossa aula de divisão e hoje eu trouxe uma opção de material que você mesmo pode fazer ao invés de usar o material dourado. Aqui no caso, para representar a plaquinha de 100, eu recortei alguns quadradinhos de sulfite verde. Para representar a barrinha de dezena, eu recortei algumas barrinhas de sulfite amarelo. E para representar as unidades, eu recortei alguns quadradinhos de papelão. Então, aqui no caso, cada plaquinha dessa vale 100, cada barrinha amarela dessa vale 10, uma dezena, e cada quadradinho desse vale uma unidade. Então, uma centena, uma dezena e uma unidade. E a partir desse material, nós vamos fazer algumas divisões. Para iniciar, nós vamos fazer a conta 10 dividido por 3. Por isso que nesse papel eu dividi essa folha em 3, como eu já expliquei na outra aula, que representa a quantidade de grupinhos que eu vou dividir. Ou, se eu for usar a tabuada, eu vou usar a tabuada do 3 para resolver a minha continha de divisão. Aqui no caso, para eu representar o 10 dividido por 3, então a quantidade 10 eu vou representar com uma barrinha de 10. Essa barrinha aqui vale 10. Então, eu pergunto para vocês, se eu tenho uma barrinha de 10, para dividir em 3 grupinhos, eu consigo fazer a divisão? Uma barrinha para cada grupinho? Com certeza não. Então, eu vou ter que juntar, aqui eu tenho uma dezena, para dividir para 3, porque eu sempre começo do número que está na frente. Eu não consigo, então eu vou juntar aqui, vou transformar tudo em unidade e vou dividir nos 3 grupinhos. Então, essa barrinha de 10 eu vou trocar por 10 cubinhos desse aqui. E aí, agora eu vou dividir igualmente nos grupinhos. Então, vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiquei com um quadradinho de 1 e eu não consigo dividir igualmente aqui nos grupinhos. Significa que eu consegui dividir 3 unidades para cada grupinho e sobrou uma. Então, para resolver a continha, eu vou fazer 10 dividido por 3, deu 3 para cada grupinho. Então, o resultado que deu em cada grupinho, eu vou colocar aqui embaixo e vou fazer 3 vezes 3, que na tabuada do 3 a gente sabe que dá 9, porque eu consegui dividir só 9 unidades. Então, 10 tira 9, nós sabemos que vai sobrar uma unidade, que é o que sobrou aqui. Então, no caso, essa continha é não exata. 10 dividido por 3 dá 3 e sobra 1. Então, o resultado dessa continha é 3. 10 dividido por 3 dá 3. Nessa continha, eu vou fazer 26 dividido por 2. Então, eu vou começar do número que está na frente, que é a dezena. Eu tenho 2 dezenas, que está representado por essas 2 barrinhas, e as 6 unidades está representado por esses 6 quadradinhos. No caso, eu primeiro vou dividir as dezenas. Então, eu tenho a folha aqui dividida em 2 grupinhos, porque eu vou dividir por 2, ou eu vou olhar na tabuada do 2. Então, no caso, eu tenho 2 barrinhas de 10. Eu posso dividir igualmente nos grupinhos as 2 barrinhas de 10? Dar uma para cada um? Pelo menos? Sim, porque um número dividido por ele mesmo, é possível fazer a divisão sem precisar juntar com o próximo número, com o número que vem depois. Aí, no caso, eu vou dividir primeiro as 2 dezenas em 2 grupinhos, dividir 2 por 2. Aí, no caso, vai ficar uma dezena para um grupinho e outra dezena para um grupinho. Então, 2 dividido por 2 dá
1 para cada grupinho. Então, eu vou colocar aqui 1, que é o resultado da minha divisão. Vou fazer 2 vezes 1, que na tabuada do 2 é 2, porque eu tinha as duas barrinhas e consegui dividir. Então, eu faço 2 dividido por 2, que vai dar 0. Agora sim, eu vou descer a minha unidade e vou fazer a divisão das unidades. Então, eu tenho 6 unidades e preciso dividir igualmente para os dois grupinhos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto deu para cada grupinho? Deu 3. Então, esse é o resultado da minha divisão. De 6 unidades, eu dividi por 2, deu 3 para cada grupinho. Faço 2 vezes 3, que dá 6, que foi a quantidade de unidades que eu consegui dividir. 6 tira 6, não sobrou nada. Então, o resultado da minha continha 26 dividido por 12 dá 13 e não sobra nada. É uma continha exata, como a gente está vendo aqui, representado no material. 26 dividido em 2 grupinhos deu 13 para cada grupinho e não sobrou nada. Na terceira continha, eu vou fazer 24 dividido por 4. Por isso que eu tenho essa folha dividida em 4, porque eu vou dividir 24, que está representado aqui no material, que é este número aqui, representado. São 2 dezenas e 4 unidades. Eu tenho que dividir igualmente nos 4 grupinhos. Então, eu sempre vou começar observando isso, o primeiro número. Eu tenho 2 dezenas, que está representada aqui. Dá para dividir igualmente para os 4 grupinhos? Com certeza, não, porque 2 é menor que 4. Então, se eu tenho 2 dezenas, eu tenho uma quantidade menor do que os grupos que eu tenho. Então, eu vou ter que juntar com a unidade. Então, ao invés de 2 dezenas, eu vou dividir 24 unidades. Agora, eu juntei tudo e transformei tudo em unidades. Então, no material, para eu fazer a divisão, eu vou ter que trocar essas 2 dezenas, que vale 20, por 20 cubinhos. Por 20 cubinhos. Eu já tinha 4, 20 mais 4, 24, que é a quantidade que eu tenho aqui. Agora, eu vou dividir igualmente os 24 cubinhos nos 4 grupinhos. Ou, pela tabuada, eu vou verificar se na tabuada do 4 tem resultado 24 e por quanto que o 4 é multiplicado. Quem já sabe fazer dessa forma, pode fazer direto pela tabuada ou até pela soma, como eu já ensinei. Vai somando o 4 até chegar no resultado 24 ou mais próximo, que não passe de 24. Dividir igualmente as 24 unidades para cada grupinho. Como dá para perceber, deu 6 para cada grupinho e não sobrou nada. Eu consegui dividir as 24 unidades. Então, vamos registrar aqui na continha. Então, nós sabemos que não sobrou nada. 24 dividido por 4, então, dá 6 para cada grupinho. É o resultado da minha divisão que eu ponho aqui embaixo da chave. E, como eu consegui dividir 24, 4 vezes 6, como eu sei que na tabuada dá 24, vou pôr os 24 aqui, as 24 unidades que eu consegui dividir. E vou ver quanto sobra. 4 tira 4, 0. 2 tira 2, 0. Deu 6 e não sobrou nada, assim como no nosso material. E para finalizar, eu vou dividir 484 por 4. Então, 484 dividido por 4. Eu estou representando o 484 aqui no material que eu tenho. Então, 4 centenas, que vale 400, 8 dezenas, que vale 80, e 4 unidades. 480
4. 4 plaquinhas, 8 barrinhas e 4 unidades. Então, eu vou começar primeiro observando a centena. Eu tenho 4 centenas e vou dividir para 4 grupinhos. Eu consigo dar uma para cada grupinho? Sim, então eu vou começar a dividir pela dezena. Eu só junto pela centena. Eu só junto se não for possível dividir sozinha a centena. Então, se ela fosse menor que 4, então eu teria que juntar com a dezena. Como ela é igual, ou se ela fosse maior, então não precisa juntar. Então, eu vou dividir primeiramente as 4 centenas nos 4 grupinhos. Então, por enquanto, eu só vou dividir as centenas. Eu vou deixar de lado as dezenas e as unidades. Eu vou dividir só depois. Agora, eu vou dividir apenas a centena. Eu dividi as 4 centenas nos 4 grupinhos. Como nós podemos ver, dá uma centena para cada grupinho. Registrando na continha, 4 dividido por 4 dá uma para cada grupinho. Então, 4 centenas dividido em 4 grupinhos dá uma centena para cada grupinho. 4 vezes 1 é 4. 4 tira 4, 0. Então, eu consegui dividir todas as centenas. Por isso que nós temos que fazer a divisão por etapa, porque na tabuada do 4, se você for fazer direto pela tabuada, você não vai ter o 484, o resultado 484. Então, por isso que você tem que dividir por etapa, porque não dá para dividir 484 de uma vez só. Pode até ser que você consiga desenhando, fazendo palitinhos, fazendo bolinhas, mas vai demorar muito e você vai se perder. A mesma coisa nos grupinhos, você desenhar grupinhos e dividir 484 unidades em cada grupinho, 400 bolinhas em cada grupinho, você vai acabar se perdendo. Agora sim, nós vamos descer a dezena, aqui do lado do resto da centena, sempre, você vai colocar sempre do lado do resto o número, próximo número que você vai dividir. Então, eu tenho 8, aí eu vou analisar de novo, eu tenho 8 dezenas aqui, ó. Eu posso dividir igualmente para 4 grupinhos? Com certeza, porque 8 é maior que 4, então vai dar. Pode ser até que sobre, mas dá para ser dividido. Então, nós vamos dividir as 8 dezenas em 4 grupinhos e vamos ver quanto vai dar para cada grupinho e vamos registrar aqui a quantidade de dezenas. Olha só quantas dezenas deu para cada grupinho. Deu 2 dezenas para cada grupinho. As 8 dezenas divididas em 4 grupinhos, deu 2 dezenas para cada grupinho. Então, por enquanto, eu tenho uma centena para cada grupinho e 2 dezenas. Então, eu tenho 120 para cada grupinho, mas ainda falta dividir as unidades. Mas vamos registrar aqui primeiro e finalizar a divisão das dezenas. Então, 8 dezenas dividido por 4 deu 2 para cada uma, para cada grupo. E aí, eu faço 4 vezes 2, que na tabuada do 4 ou do 2 eu sei que dá 8, porque eu consegui dividir as 8 dezenas. 8 tira 8, sobra 0. Agora, eu vou descer de lá de cima a unidade, que é o que falta a gente dividir. Então, vou colocar as 4 unidades aqui e vou dividir por 4. Nós sabemos que um número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. Vamos confirmar? Olha só que legal, eu dividi igualmente 4 unidades para cada grupinho, como eu falei, deu uma para cada grupinho, porque a quantidade dividida por ela mesma, o número dividido por ele mesmo, sempre vai dar 1. Então, 4 dividido por 4 deu 1 e não sobrou nada, nenhuma unidade. Então, eu já registrei aqui, ó. 4 dividido por 4 deu 1, não sobrou nada. Então, o resultado para cada grupinho da divisão deu 121 para cada grupinho e o resto é 0. Como nós podemos observar aqui, ó, deu 121 para cada grupinho e não sobrou nenhuma unidade, nenhuma centena, nenhuma dezena sem dividir. Eu espero que com esse apoio vocês tenham compreendido melhor. A cada dia a gente vai se superando.
Eu vou ficando por aqui, até a próxima aula.